Olá, bem-vindos e bem-vindas. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos completando nossa quarta edição do nosso projeto especial Conhecendo o Estatuto da Pessoa Idosa em Dia. E hoje nós estamos recebendo a doutora Doralice Alves. Mas antes de conversar com ela sobre esses novos capítulos, novos artigos, incisos e outras configurações do Estatuto da Pessoa Idosa, nós vamos ter que agradecer. Afinal, nosso programa está tendo uma parceria com a Comissão Especial da Pessoa Idosa, que tem na frente, como presidente, Dr. Gilberto Irineu, o vice-presidente, Dr. Tutmés Toledo, a Michele Alcântara, que foi membro da comissão, esteve aqui com a gente já, o Gabriel, o doutor Gabriel também, Araújo também esteve aqui, e hoje a nossa subsecretária, né, adjunta, doutora Doralice. Seja bem-vinda ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, e uma satisfação, doutora, a senhora estar aqui presente. Eu que agradeço o convite, a satisfação é toda minha por estar aqui e poder levar, né, transmitir conhecimento aqui às pessoas que estão nos assistindo. E hoje é um programa também especial. Hoje é 22, e nós trouxemos, eu vou levantar, olha que bom que o Jonathan me ajudou, nós trouxemos vários estatutos da pessoa idosa, que na época era o estatuto ainda do idoso, né? Exatamente. Foi mudado agora a denominação, através de uma lei, mas a gente quer hoje fazer a homenagem mesmo, até porque, pela uma pesquisa que eu fiz, doutora, é o único programa, o único espaço em Alagoas que está homenageando alusivamente ao Dia Nacional do Estatuto da Pessoa Idosa. É o nosso programa, a nossa TV, junto com a AB. E aí a gente tem a maior satisfação. Mas vamos começar? Vamos começar? Eu vou pedir ao nosso colaborador, né, nosso produtor técnico, para ele começar trazendo já o artigo que nós vamos trabalhar, que é o artigo 71, a senhora vai fazer um comentário sobre ele, que Sim. fala da prioridade na tramitação e atendimento para as pessoas idosas. Certo. Do acesso à justiça. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste capítulo, o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis. Parágrafo 5º. Dentre os processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade especial aos das maiores de 80 anos. Como a prioridade legal desses artigos se traduz em um respeito prático e cultural ao tempo e à história da pessoa idosa?
Veja, por respeitar a história dessa pessoa idosa. Então, como advogada, né, vou pôr até numa situação prática. Quando nós iremos tramitar um processo em que a parte autora, enfim, nosso cliente de modo geral, é uma pessoa idosa, nós temos que indicar ali no início do processo, quando fazemos o direcionamento daquele processo à vara ou ao juizado, enfim, que é uma tramitação especial, né? Um ponto a ser observado é isso. E quando iremos protocolizar aquele processo, tem também uma parte que fica exclusivo. É uma protocolização especial, é para uma pessoa idosa. Então, a partir desse segmento, né, desse exemplo que eu estou querendo mencionar, é para se fazer valer esse direito que a pessoa idosa tem. É fazer valer toda aquela história dele, né? É uma garantia, um cuidado, um respaldo maior para ele. É como se fosse um selo? Não deixa de ser. De alerta, esse aí... Isso, exatamente. E tenha idosa. cuidado, né? Assim, priorize dentro de uma fila processual, vamos dizer. E por falar em fila também, né? Um exemplo prático também no nosso dia a dia são as famosas filas, seja em supermercados, bancos, né? A priorização, porque a gente precisa dar uma abertura maior, ter um cuidado maior com esse respeito, né? É questão de respeito mesmo, é priorização, na realidade. Doutora, nós vamos falar agora no próximo sobre o artigo 72, e nós vamos falar até o 74, que traz a atuação do Ministério Público, suas ações. Certo. Vamos ver agora. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 72. Vetado. Artigo 73. As funções do Ministério Público, previstas nesta lei, serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público: inciso 1, instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. Inciso 2, promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiarem todos os feitos em que se discutam os direitos das pessoas idosas em condições de risco. Inciso 3, atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4, promover a revogação de instrumento procuratório da pessoa idosa, nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Inciso 5, instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, alínea, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos, e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Alínea B, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Alínea C, requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Como nós vimos aí, doutora Doralice, são várias ações que o Ministério Público tem a fazer. Mas de que forma a atuação desse Ministério Público inspira a sociedade a ser mais proativa na defesa dos seus direitos? Veja, o Ministério Público ele é um guardião da lei e da ética social. Então, a atuação do MP, de forma geral, é para garantir direitos, né? Ele não é só um órgão punitivo, né, que a maioria das pessoas assim imaginam, mas ele é um órgão fiscalizador. Então, isso acaba influenciando, inspirando, eu diria, a sociedade como um todo, a fazer de modo igual, né, a proteger o ser idoso, a observar políticas públicas voltadas à pessoa idosa, a se ver uma situação de violência, por exemplo, combatê-la, né, porque não é só um dever do Ministério Público cuidar, estar ali de servidão, mas da sociedade como um todo. A senhora falou em fiscalização, e o artigo 74, é o que nós vamos trazer agora,
fala sobre atribuições dessa fiscalização e zelo do Ministério Público. Exato. Continuando o artigo 74. Inciso 6º, que instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à pessoa idosa. Inciso 7º, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à pessoa idosa, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8º, inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 9º, requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10º, referendar transações envolvendo interesses e direitos das pessoas idosas previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento à pessoa idosa. O inciso 8º, ele fala mais da fiscalização das entidades públicas. Aí eu pergunto à senhora, o poder de fiscalização do Ministério Público sobre essas entidades pode garantir a excelência e a humanização no cuidado? Claro, sem dúvida. Como dito até na resposta da pergunta anterior, o MP ele não é só um órgão punitivista, ele garante, né, ele tem essa questão do cuidado, do zelo. Então, a partir do momento que ele trabalha, atua ali em defesa atua, né, para a defesa dos direitos da pessoa idosa, ele garante de forma até humana também que aquilo possa se propagar, enfim, com maior zelo, não só uma questão de punitivismo mesmo, né? Ele garante sim de forma efetiva. A intervenção obrigatória do Ministério Público traz diversos artigos, Sim. desde o 75 ao 77. É o que nós vamos assistir agora, para o nosso espectador também acompanhar, né? Vamos lá. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Doutora, essas intervenções obrigatórias do Ministério Público e nulidade, por que a intervenção obrigatória do Ministério é um farol para inegociabilidade da dignidade da pessoa idosa? Veja, porque os direitos inerentes à pessoa idosa não podem ser de forma alguma relativizada. O MP, o Ministério Público, ele atua de forma imparcial. Então, posto isso, ele age de tal maneira para que os direitos sejam totalmente garantidos. Então, por isso que há essa intervenção, né, seja até nos direitos da pessoa idosa, como também o direito da criança e do adolescente como um todo, para que nada seja relativizado, seja de forma positiva, Exatamente, pontual. exatamente. E falar em pontual, o artigo 78 ao 80, esse bloco, fala sobre isso também, da proteção judicial de serviços quando eles são insatisfatórios. Como é que o Ministério Público atua? Nós vamos ver agora o artigo 78 ao 80. Vamos lá. Capítulo 3º.
da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de, inciso 1, acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 2, atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou com limitação incapacitante. Inciso 3, atendimento especializado à pessoa idosa com doença infecto-contagiosa. Inciso 4, serviço de assistência social visando ao amparo da pessoa idosa. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios da pessoa idosa, protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Como a possibilidade de punição por serviço insatisfatório, baseado no artigo 79, eleva o padrão de qualidade no atendimento à pessoa idosa. Olha, nós estamos com muitos problemas quando se fala nessa dimensão. Sim. Veja, é aquela premissa, né? Se você não cuida bem, não trata bem, você é punibilizado. Então, existem medidas coercitivas, aplicações de multas. São medidas, assim, que obrigam, né, de certo modo, para que o direito daquele idoso, do ser idoso, enfim, seja efetivado. Então, é aquilo, a partir do momento em que você não cuida, não respeita o estatuto de modo geral, não respeita aquele idoso, você pode ser punibilizado sim. Então, Doutora, é uma garantia. Saindo da nossa pauta, eu vou perguntar, mas o que a gente vê, que a gente conhece, é que as famílias institucionalizam os idosos, seus parentes, seja seus amigos, seja lá quem for, desprezam e não fiscalizam, deixa à vontade, a lavanteia, vamos dizer assim, né? Exato. Das gestões e administrações dessas entidades. Exato. É porque, infelizmente, nós temos eu acredito que não é só no nosso estado, no nosso país, eu acho que, de modo geral, mundial, isso é ver o ser idoso como um ser desprezível, infelizmente. Então, creem, né, que a partir do momento que ele já chega nessa fase, não serve para mais nada, então eu não tenho mais responsabilidade, os veem como um peso. Então, jogam responsabilidades para o governo, de modo geral, para políticas públicas existentes, mas não, nós, enquanto cidadãos, parentes, seja lá o que for, como pessoas mesmo, seres humanos, afinal, eu acredito que todos nós queremos chegar na fase idosa, né? Eu acredito nisso. Muito então, obrigada por essa consideração aí que a senhora fez, que foi... É isso, então né? Nosso dever é cuidar. E extraída, claro, do Estatuto do Idoso, nessa visão, né? Vamos falar do artigo 81 e 82, que fala da legitimidade ativa para ações civis. Vamos lá. Artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados, concorrentemente. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3. A Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82.
Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Doutora Doralice, nós falamos um pouquinho já dessa legitimidade ativa para ações civis, mas para a defesa dos artigos 81, do artigo 81, é um convite à sociedade civil para a responsabilidade compartilhada? Foi em cima até do que a gente conversou antes, né? Mas eu sei que a senhora vai nos contar mais, vai nos ensinar mais. Exato, não, sem dúvida, é uma pergunta excelente e complementa até, porque tudo está interligado, né? Então, assim, veja, muitos pensam que a responsabilidade do cuidar do idoso está através de leis, não é tão somente pelas leis. É nós, enquanto cidadãos, enquanto filhos, netos, sobrinhos de uma pessoa idosa, é fazer valer as garantias efetivas ali da pessoa idosa. Então, isso é muito importante. A sociedade tem o dever de cuidar do idoso, sim. Agora nós estamos indo fazer leitura do artigo 83 e 85, que é um imbróglio, é uma coisa efervescente. A gente vai falar da tutela específica. Multas e fundo do idoso. Fundo do idoso, nós temos, eu não vou deixar de falar, a gente tem de falar, até para o nosso telespectador, a pessoa idosa, estar sabendo, para ela também ser protagonista de manifestação, de uma escuta ativa, para ver o que a gente faz com o nosso fundos dos idosos. Primeiro, o Fundo Municipal do Idoso. Nós temos problemas assim de estagnação, que o fundo ele não é liberado, a verba que tem, para projetos de políticas públicas, nem projetos sociais que idosos vão lá buscar. E, por incrível que pareça, o nosso Fundo Estadual do Idoso foi criado, mas não está implementado. É como se criasse uma coisa inutilizada, que está sendo inutilizada. E aí a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que a senhora converse sobre isso, mas antes a gente vai falar sobre os artigos que falam disso, do 83 ao 85. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao fundo da pessoa idosa, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento à pessoa idosa. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Doutora Doralice, como eu disse à senhora, que falar sobre tutela específica, multas e fundo do idoso é uma coisa bem complexa, mas como a gente
como a gente está aqui com especialista, né, que a senhora é especialista em previdência e só explica o outro, foi civil Direito e civil. trabalhista. Civil trabalhista não, civil empresarial. Empresarial, Pronto. Então, todos nós estamos sabendo. Procura aí a doutora Doralice. Bom, vamos falar agora, a senhora vai agora nos comentar sobre os artigos 83 e 85, que fala da tutela específica, multas e fundo do idoso. Mas eu vou destacar o fundo com a seguinte pergunta. O ciclo de punição e investimento com multas revestidas ao fundo do idoso, direcionado ao artigo 84, pode ser um motor de transformação social? Sem dúvida, a partir do momento em que há uma punibilização, né, em que há pecúnia envolvida, né, dinheiro envolvido, e esse valor ele é transportado ao fundo, né, da pessoa idosa, esse valor normalmente ele se é voltado para a pessoa idosa. Então, querendo ou não, o objeto daquela punibilização, ele é voltado para um lado bom, para o fundo da pessoa idosa, né, para a garantia dos direitos deles, para a abertura de novas instituições de longas permanências, né, o que antigamente chamávamos de asilos, né, por longa temporada, etc. Então, assim, a forma, né, de se punir, ele acaba sendo uma força motriz para poder ajudar aqueles idosos que precisam mesmo de um apoio financeiro, enfim, de um apoio de modo geral. Ele é bom, de toda forma. Vamos falar agora do artigo 89 ao 92. Iniciativa do cidadão e inquérito civil. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável à pessoa idosa sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo polo ativo, em caso de inércia desse órgão. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra a pessoa idosa ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público, para as providências cabíveis. Eu antes quero pedir desculpa ao meu público, ao meu telespectador, que eu falei que íamos falar do artigo 89 ao 92, mas não, eu me enganei. Nós falamos sobre o artigo 86, 89. O áudio foi sobre o artigo 86 e 89, que fala sobre responsabilidade de agentes e execução. Agora estamos certinho, né, doutora? Estamos certinho. Todos. Então vamos lá na pergunta. A vigilância da lei sobre a execução de sentenças, direcionado ao artigo 87, inspira maior compromisso e diligência na administração pública? Ah, sem dúvida. Quando o agente, de forma geral, ele sabe que tal conduta, né, dolosa, enfim, pode macular ali o direito do ser idoso, né, pode prejudicar, melhor dizendo. Ele tem todo um cuidado para que ele não possa ser penalizado. Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, no dia a dia, serviços particulares, né? Supermercado, se ele não garante uma fila ali para o idoso, né? Então, ele pode ser multado. Então, a partir do momento que ele tem esse cuidado, né, ele jamais será penalizado, muito pelo contrário, ele é muito bem visto. Então, é por aí, né, com essas ideias. Agora nós vamos falar mesmo do artigo 89 ao 92,
que fala sobre a iniciativa do cidadão e do inquérito civil. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento, pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. O Estatuto do Idoso, o seu artigo 89, estabelece que qualquer pessoa pode e qualquer servidor público deve acionar o Ministério Público, fornecendo informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil em defesa dos direitos dos idosos. Qual o impacto de empoderar esse cidadão comum, cidadão com qualquer pessoa, para ser a primeira linha de fiscalização dos direitos da pessoa idosa? Veja, o cidadão ele se torna protagonista da cidadania. A partir do momento em que ele entende, é meu dever não só aguardar o Ministério Público como um órgão fiscalizador, um órgão que mantém os direitos e garantias da pessoa idosa, eu como cidadão, independente se tenho ou não, se conheço ou não uma pessoa idosa, é dever meu enquanto cidadão garantir isso também. Então ele se torna um protagonista na sociedade, né? Ele transforma, ele faz com que os direitos da pessoa idosa sejam garantidos. A gente separou esse artigo 91 porque ele é muito importante. Demais, né? Nós precisamos demais. da sociedade civil não só para mandar pelo YouTube mensagens de que meu esgoto está jorrando, água faltou, mas também quando vê casos que implicam a saúde do idoso ou mesmo a segurança, a gente também usar os telefones públicos de TV, de Ministério Público, do OAB, do Conselho, para fazer denúncia. Não só quando o idoso está precisando já de uma assistência que a Polícia Civil ou a Polícia Militar deve ir lá para fazer resgate, mas como prevenção também. Exatamente. É fiscalizador, não só combativo, mas também preventivo. Preventivo. Exatamente. Então, assim, é ter todo um cuidado. É o antes, o durante e o depois. Isso tudo culmina em crimes e aplicação da lei, que está contido nos artigos 93 e 94. É o que nós vamos ver agora. Título 6º. Dos crimes. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal,
e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo único. Aos crimes previstos nesta lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025. Doutora, vimos agora o áudio que relata bem o artigo 93 ou 94, mas nós vamos destacar o artigo 94, que diz o seguinte: ao tratar com rigor os crimes contra a pessoa idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa inspira um resgate dos valores de empatia e cuidados nas relações internacionais. Comenta aí para a gente. Exatamente. Eu entendo que o rigor da lei ele desperta consciência nas pessoas. Então, a partir do momento que você se torna consciente que a aplicação da lei, mas não tão somente pela letra da lei, pelo despertar consciente você enquanto pessoa, como ser humano mesmo, um olhar empático ali de uma outra pessoa que já está numa outra nuance da vida. A partir do momento que você atrela a letra de lei e o despertar consciente, eu acredito que as coisas andam de forma melhor. Eu gostei desse rigor da lei, despertar da lei, como sensibilização Exatamente. e consciência. Eu gostei mesmo. Muito obrigado por essa explicação. Imagina. Ótima, ótima mesmo. E assim, lamentavelmente, graças a Deus, com muita ênfase da doutora Doralice Alves, nossa quarta edição especial do projeto Conhecendo o Estatuto da Pessoa Idosa, com parceria com a Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB Alagoas. Deixamos agora suas últimas considerações, doutora, já agradecendo por a senhora ter participado brilhantemente no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite feito. Eu queria deixar em evidência aqui para todos que estão nos assistindo que cuidar do idoso é cuidar do futuro. Muitos imaginam que o ser idoso ele vive do passado, não, mas cuidar do idoso é pensar no futuro. Afinal, queremos estar ali também no nosso futuro, ter respeito, ter carinho, né? E, como eu disse, é despertar consciência não só através do rigor da lei, mas enquanto seres humanos. E é isso. Muito obrigado, doutora agradeço. Doralice, por estar aqui com seus ensinamentos, com seus conhecimentos, com suas dicas, com seus comentários, assim, extraordinários. Muito obrigada. Para esse entendimento, uma linguagem popular para o nosso telespectador do programa Saber Viver 60 Mais. E, para terminar, mesmo agora, eu quero mostrar aqui, esse ainda é Estatuto do Idoso, mas já foi denominado modernamente como Estatuto da Pessoa Idosa. E viva nosso Brasil por ter esse instrumento. Viva. E assim terminamos nossa quarta edição de Conhecendo o Estatuto da Pessoa Idosa aqui na TV Assembleia, programa Saber Viver 60 Mais. Até breve com a próxima edição.